Conheço um mineiro que ele fala assim: há mais mistério entre o céu e a terra que a gente pode imaginar. E qualquer uma das coisas que existe, se a gente der uma torcidinha, ainda vai aparecer mais mistérios do que a gente imagina. E assim é a vida. Nós somos cercados por mistérios e nos quais a gente é chamado a contemplar, e outros pelos quais nos foram revelados caminhos, propósitos, e o maior desses propósitos, sem dúvida nenhuma, é a salvação. Então, a palavra de Deus, ela tem sempre uma coisa, ela tem um contexto, porque existe uma história. Alguns aqui estão chorando seus entes que se foram, outros estão se alegrando pelo dia do seu aniversário, pela vida. Isso é vida. Então existe um contexto na vida de cada um, mas existe um contexto que nos é comum: o problema econômico, o desemprego, os sofrimentos, as dores do dia a dia. Na palavra de Deus também é assim, existe um contexto. Existe também um pretexto, porque quando alguém manda uma carta, tem uma intenção aquela carta, quer nos dizer algo, dentro de um contexto, está querendo dizer algo. E tem um terceiro nível, que é justamente a palavra, a letra. E eu vou ficar um pouco em cima de uma letra que tem um pretexto e um contexto. Uma letra que aparece indiretamente na liturgia de hoje, que é justamente a palavra confiança, como nós cantamos no Salmo. Hoje nós estamos vivendo um momento, e isso é importante a gente situar sempre, em que nós temos tirado de Deus a sua função, não é? Porque hoje é assim, a gente está mimado demais, e não adianta, mesmo quem não é mimado, se sente mimado, porque a gente quer de Deus o que nós queremos, não o que Ele quer para nós. Então a gente está mais ou menos nesse tempo, em absoluta desconfiança para com Deus, como aquele mau ladrão. Lembra? Do lado da cruz de Jesus tinha dois ladrões. Um que queria que Jesus fizesse o que ele queria, e o outro que reconhecia em Jesus o que Jesus tinha que fazer. Um vira para o outro, o que a tradição nos ensina como São Dimas, o bom ladrão, que se fosse bom não estaria preso, né? Ele reconhece que a cruz é para ele, e ele vira para o outro e fala: colega, nós merecemos estar aqui, a cruz, o sofrimento que nós estamos passando é merecido, mas o dele não. O dele não é merecido. E com isso ele faz um compromisso com Jesus. Olha, eu confio, entende? Eu confio, eu sei que tu és um rei, e que mesmo eu reconhecendo que o teu reinado não é nesse mundo, eu quero parte no teu reino. Hoje nós estamos desnaturando o Deus Salvador. Nós não estamos ensinando para os nossos filhos que nós temos que, mesmo diante do sofrimento e da cruz, reconhecer aquele que nos salva, independente dele nos curar, dele nos libertar, dele pagar a nossa conta, dessas coisas todas. Então, nós desnaturamos Deus como Deus, e quando a gente faz isso, nós perdemos a confiança, porque confiança é uma coisa que está ligada ao Jesus Salvador. Não sei se tem algum advogado aqui, tem? E eu perguntava para você, advogado, o que é uma fiança? O Paulinho que sempre me ajuda, o que é fiança, Paulinho? Não é o ato de você ir lá e pagar a dívida? Está lá, está pago. Fiança é um ato de salvação, porque se você paga fiança para quem está preso, você o liberta. E o que quer dizer confiança? É com a fiança. Por que nós temos confiança em Deus? Porque Ele foi, que é o preço da cruz. Eu não exigi e não devo exigir nada dele, e ele, sem exigir nada, em absoluto em nada de mim, ele me salvou. Então eu tenho confiança no Senhor, eu tenho certeza que ele já pagou a minha fiança, ele já tirou de mim a culpa.
ele já venceu. Mas padre, ele morreu na cruz, sim, mas ele venceu a morte, que é uma vitória muito maior, e não necessariamente ele vai tirar todas as minhas cruzes, e nem eu vou exigir, como muitas vezes eu escuto cristãos rezando dessa maneira: o Senhor, se Ele for Deus, Ele vai fazer. Gente, é a voz do mau ladrão. Deus faz o que Ele quer, como bom ladrão que eu sou, que reconheço, dentro muitas vezes do meu sofrimento, da minha cruz, do meu casamento, da minha dificuldade, do meu câncer, eu reconheço, eu tenho confiança no Senhor. E aí o Evangelho mostra duas pessoas com confiança, sabendo que já estava pago, e que tudo mais seria por acréscimo. Um pai que não devota desespero diante da mulher, porque tem confiança da morte da sua filha, e diante de Jesus ele não mostra desespero. O Evangelho não fala um pai desesperado, não, um pai com confiança, sabendo que o negócio já ia acontecer, estava pago. E da mesma maneira a mulher, hemorrágica, 12 anos sofrendo de hemorragia, que não precisou de nenhuma palavra e nenhuma visita, só precisou de confiança, ter a certeza que ela era aquela que poderia ser tocada e ser um sinal de um Deus que a curou, a transformou, a libertou e deu para ela uma nova perspectiva de vida, porque ela também estava morta em vida, porque a hemorragia representava um processo de menstruação contínua, e a mulher em menstruação contínua era uma impura. A mulher tinha que ficar trancada nos dias da menstruação, tinha que se purificar depois de ter tido contato com o sangue lá no templo. Depois de ter nascido, ela também iria se purificar, teria que purificar. Então, ela vivia uma impurificação constante. Ela estava o quê? Sem a fiança paga. Ela estava apartada da sociedade. E está lá a menina, morta. Jesus dizendo: não, não é morte. Como Ele fala para nós termos esperança diante de uma juventude que está morta, em cima de um tablet e de um celular. De uma juventude muitas vezes que está morta por causa de concepções erradas sobre a sua sexualidade, sobre a família. Culpa de quem? Culpa nossa, porque nós não evangelizamos, nós não demos conta, como os nossos pais, bem ou mal, deram conosco de preservarem em nós a religião cristã, a palavra de Deus como uma herança, no mínimo ajoelhando lá um pouquinho, ensinando uma Ave Maria, ensinando a rezar o terço, pais e avós. Essa jovem representa também uma juventude morta, porque qual é a característica da juventude? Sei lá, eu tenho 41 anos, mas qual é a característica da juventude? Pode perguntar a alguém de mais de 80, é o vigor, é o ânimo, é as ideias, né? Eu quando passei dos 25 anos, falei: nossa, graças a Deus, eu não estou mais com aquela coisa de ideias, porque eu sou uma pessoa que faz 30 coisas no mesmo dia, né? Mas eu era muito mais, né? E hoje você percebe uma multidão de pessoas que parecem mais The Walking Dead, ou seja, aqueles zumbis, né? Mas eu também percebo gente com mais idade que acha isso modernidade. Não, é um instrumento, e um instrumento que tem feito a gente perder a confiança, ou seja, crer no Deus Salvador que pode mudar as coisas, que pode mudar a nossa realidade e ressuscitar as nossas novas gerações. Esse é o nosso papel enquanto cristão. Mas a gente ressuscita, como diz o Evangelho de ontem, não é tendo um instrumento milionário apenas como a televisão, como as redes sociais, não é isso não. A gente ressuscita quando está perto.
está do lado, está sentindo o cheiro. Jesus fala: vai sem sacola, vai sem túnica, vai sem sandália, ou seja, sente o que o outro sente, assume o que o outro assume, e por isso é tão importante que Jesus faça isso conosco, com a nossa juventude, com aqueles que estão sem fé, sem confiança, ou seja, que não creem mais no Cristo Salvador, não têm mais confiança, não acreditam que a sua prisão é possível de ser libertada, e se não for do sofrimento e da cruz, que muitas vezes somos merecedores, depois dela, o reino dos céus é o nosso lugar. Então nós estamos realmente diante de um dilema, estamos, mas a crise para o cristão não é motivo de tristeza, é motivo de alegria, é motivo de reconhecer que nós estamos saindo do período da nossa infância, assumindo a nossa adolescência, e nós precisamos do novo de Deus. Qual é o gesto quando alguém dá a mão para o outro? É o gesto de confiar. Aquela que estava morta, é interessante que o Evangelho não deixa assim, que ela estendeu a mão, ela não estava morta, tem alguém caçoando dele, tem alguém fazendo festa em torno dos defuntos ali. Era comum, como tem gente fazendo festa, o diabo e os seus anjos vivem fazendo festa, quando nós deixamos de reconhecer Jesus Salvador, e perdemos a confiança, e fazem raves, e fazem tudo mais. Estou falando mal para nenhum jovem não, que eu acho que às vezes a gente tem que ser sinal de Deus nesses lugares também, mas estou dizendo que nós não podemos deixar o mundo sem confiança, e é isso que a gente tem que plantar, e por isso a necessidade de anunciar, também sem os instrumentos, porque quando eu vejo um avô, uma avó, eu vejo um pai e uma mãe dando um tablet para um molequinho aí de 2, 3 anos, para ele dar sossego, quando eu vejo um pai e uma mãe tirando uma menina de 2, 3 anos da mesa, porque na mesa de almoço, de jantar, onde a gente aprende a ser gente, desde o tempo da Bíblia, porque não dá sossego, eu digo, são quem que está matando aqueles, quem que está colocando para longe, e depois quando tem 13, 14, 15, vai querer resgatar aquilo que expulsou quando era pequeno. O mundo tem babás muito boas, mas as piores delas não são as que a gente contrata para cuidar bem dos nossos filhos, são as eletrônicas, que nos distanciam cada vez mais. Eu não estou dizendo a babá eletrônica, eu estou dizendo as babás eletrônicas dos laptops, dos computadores, dos celulares, que tem feito a nossa nação de jovens ficar uma nação sem mudança, sem perspectiva, uma geração de nenéns, na sua maioria, porque a única cheiro de pai e mãe que eles têm é um saco de presente. O único cheiro do pai e da mãe que eles têm é um beijo tímido, envergonhado muitas vezes, pelo pouco tempo e a pouca capacidade que nós temos de estar com os nossos filhos sem sandália, sem túnica e sem sacola. Eu acho que essa palavra é muito atual e dolorida, mas é possível estender a mão, e é essa mão que nós temos que estender, a mesma que Jesus. A gente nunca sabe que mão que foi estendida primeiro, talvez daquela que precisava da confiança do pai. Esse pai, mesmo confiando no poder de Jesus, às vezes não confiava de estar de fato ao teu lado, ressuscitando e dando confiança para aquela menina que se entregou ao mundo, morreu, e Jesus estende a mão, fala: bonita, levanta, anda, essa não é a tua cruz, pode deixar que outras virão, é a cruz do casamento, é a cruz do futuro, do mundo do trabalho, são essas cruzes que de fato, a cruz da missão de evangelizar, de não ser bem recebido,
de ir, como diz o Evangelho de ontem, em meio a lobos. Eu vou em meio a lobo como Márcio, mas não como cordeiro, que é o alvo. Eu queria que você fechasse um instantinho seus olhos, até você que está em casa, e estendesse a sua mão, como se você tivesse caído e pedisse uma ajuda. Talvez você coloque nessa mão o nome dos teus filhos, dos teus netos, da tua esposa, do teu esposo, que estão vivendo essa cruz e esse período de morte, a morte maior de não confiar, porque eles estão 7, 8 horas na escola, eles estão longe e não tem mais o teu perfume, não tem mais o teu cheiro, tem o cheiro da tua embalagem, do presente, do teu beijo distante, mas que eles confiem no nosso Senhor agora. E como nós vamos cantar agora, eu confio em nosso Senhor, eu vou levantando devagarzinho, como se eu fosse aquela jovem, que quer lembrar que Jesus é a nossa confiança, que Ele já pagou pelo preço da sua cruz, a nossa morte, e que se houver cruz, é porque merecemos, mas não há mais morte. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Pode ser mais forte. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. É agora a hora de levantar e andar, porque nós confiamos que nem a morte, essa é a nossa fé, nem a morte nos segura, nem a morte segura aquele que confia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.